Olá, tudo bem com vocês? Estamos na segunda parte então, do nosso vídeo sobre distribuição normal, a segunda parte da nossa aula. E nós vamos trabalhar então agora com uma aplicação de distribuição normal, tá certo? E como eu falei para vocês no outro vídeo, a gente tem uma gama de aplicações, né, sobre a distribuição normal, principalmente de variáveis que são contínuas, porque isso é uma característica da distribuição normal, tá certo? Então, eu trouxe um exemplo aqui, que você tem. Suponha que uma variável aleatória representa os diâmetros dos parafusos. Então, você tem um parafuso que tem um certo diâmetro produzido por uma certa máquina, tá certo? Esse diâmetro, então, tem uma medida, uma média. Esses parafusos têm uma média de distribuição, uma média de 2 centímetros, né, o diâmetro, e o desvio padrão dele é 0,04. Então, quer saber qual é a probabilidade de você pegar um parafuso qualquer e ele ter os diâmetros entre 2 e 2,05 centímetros, tá certo? Então, a gente tem essa distribuição de probabilidade, que é a da minha medida, entre 2 e 2,05, eu quero calcular essa área que está entre 2 e 2,05, tá certo? Tem um problema aqui, que é o seguinte: toda vez que eu for calcular essa probabilidade, eu precisaria construir uma tabela de distribuição de probabilidade para eu poder fazer esse cálculo, tá certo? Entretanto, eu posso lançar a mão da distribuição normal, que vai facilitar o meu cálculo para fazer esse cálculo da probabilidade, tá certo? Então, o que eu vou ter? O que essa distribuição normal ela vai fazer? Ela vai facilitar, né? Ela vai pegar esses valores, eu vou achar um valor correspondente ali, que eu vou chamar de espelho, tá certo? Esses valores aqui, eles já são tabelados, que vocês vão receber essa tabelinha, tá certo? Então, a partir desses valores que já estão tabelados, eu calculo ou eu determino a minha probabilidade, tá bom? É um processo bem simples, tá? Então eu vou usar, tem uma formulazinha, que é a fórmula que vai converter esses valores em valores da distribuição normal, certo? Então eu tenho a fórmula, é o valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Tá? Então, eu vou pegar aqui no meu caso o meu primeiro valor, que é o 2, tá certo? 2 menos a minha média, também é 2, dividido pelo meu desvio padrão, que é 0,04. Então, o meu Z1, que é o meu primeiro valor, vai ser 2 menos 2, dividido por 0,04. 2 menos 2 é 0. 0 dividido por 0,04. Então, o meu Z1 vale 0. Certo? Então, a minha fórmula vai levar esse valor, vai transformar esse valor no valor correspondente da minha distribuição normal, que é 0. Na minha curva de distribuição normal, certo? Então, o 2 vai ser elevado ao 0. Esse resultado ele é coerente, por quê? Como a distribuição, esse ponto 2 aqui, ele está sobre o meio da curva, tá certo? Ele está, e lembra na aula anterior que a média, né, estava sempre no meio? Então, e a média lá é sempre 0. Então, o que acontece? Como esse valor 2 é média, ele vai ser elevado ao 0, que é a média da minha curva de distribuição normal, certo? Aí eu vou para o segundo ponto, que eu vou chamar aqui de Z2, tá certo? O meu Z2 vai ser o 2,05 menos a média. Qual é o valor da minha média? 2 dividido por 0,04. Então, Z2 vai ser 2,05 menos 2 dá 0,05, dividido por 0,04,
Então, meu Z2 vai ser, fazendo a divisão, 0,05 dividir por 0,04, eu vou ter 1,25. Tá certo? Então, a minha curva, o meu ponto, 2,05, vai ser levado ao ponto correspondente na curva da distribuição normal em 1,25. Tá? Então, eu vou querer aqui agora determinar a probabilidade que está entre 0 e 1,25. Tá bom? Eu vou apagar essa primeira parte aqui, que ela já não me interessa mais. Tá certo? E eu vou calcular, então, a probabilidade entre 0, que é esse pedaço aqui, e 1,25. Tá? Menor ou igual, porque eu vou pegar também os valores. Tá bom? E aí, pessoal, a ideia é bem simples. Então, eu pego a minha tabelinha, ok? Eu vou lá na linha 1,25. Então, esse 1,2, desculpe, eu vou na linha 1,2 e na coluna 5. Tá bom? Então, se vocês olharem depois aí, eu vou aqui na linha 1,2 e na coluna 5. Tá certo? Então, na linha 2 e na coluna 1,5, eu tenho a probabilidade que é 0,3944. Tá certo? Essa é a probabilidade de eu encontrar um parafuso que tenha essas medidas, ou que esteja entre 2 e 2,05. Se eu multiplicar essa probabilidade aqui por 100, então eu vou ter 39,44%. Então, a probabilidade de eu encontrar um parafuso que tem essas medidas é de 39,44%. É isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço.